Bom dia, estão abertos os trabalhos da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Num esforço ímpar, os empresários portugueses têm conseguido encontrar fora de Portugal a procura para os seus produtos e serviços que escasseia dentro das fronteiras de uma economia cada vez mais deprimida. As exportações são o tema central desta Comissão Executiva. São convidados desta edição Francisco Mendes Palma, diretor da Espírito Santo Research, Maria João Rocha de Matos, diretora-geral da AIP, e José Vital Morgado, administrador da AICEP. Agradeço aos três a vossa presença. Maria João, começo por si para lhe perguntar, quando olhamos para os números, tem sido de facto verdadeiramente impressionante o esforço que os empresários portugueses têm feito nos últimos anos, sobretudo nos anos mais recentes, a tentar aumentar as suas vendas num mercado difícil, porque novo para muitas empresas, com um esforço obviamente também apoiado, calculo eu, pela AIP. Sim, nós desde há muitos anos que nós temos vindo a apoiar os empresários portugueses no seu processo de internacionalização. Nos últimos anos tornou-se a via que as empresas têm que tomar devido à contração do mercado interno. E efetivamente nós fazemos diversas ações ligadas também às feiras que nós realizamos cá. Acompanhamos os empresários no seu processo de internacionalização, quer trazendo cá compradores, quando existem as feiras setoriais, quer depois pegando nesses empresários e levando-os também aos mercados, ou seja, mantendo ao longo do ano o contacto com os mercados internacionais e dando-lhes apoio, digamos, o enquadramento e o apoio para eles encontrarem do lado de lá também os parceiros que são importantes para o desenvolvimento do seu negócio. José Vital Morgado, para termos uma ideia daquilo que tem sido o comportamento das exportações portuguesas, que fotografia podemos tirar do comportamento dessa variável tão importante, do único motor que funciona neste momento na economia portuguesa? Realmente as exportações portuguesas têm evoluído muito favoravelmente. O ano passado, o ano foi realmente muito bom, um crescimento da ordem dos 13% a 14%. Este ano, infelizmente, devido à situação internacional, estão a abrandar, mas de qualquer maneira... Embora a base também já seja mais elevada. Exatamente, mas de qualquer maneira existe um crescimento notável para fora da União Europeia. O esforço de diversificação é muito importante, não nos podemos esquecer que a Europa ainda é o nosso core business, 70 e tal % das nossas exportações vão para o mercado europeu. Se a memória não me traz, 60% estão em 4 países na União Europeia. Sim. Portanto, Espanha, França, Itália e o Reino Unido. Esses países, infelizmente, estão a abrandar, a sua economia está estagnada, ou alguns deles mesmo em recessão, e, portanto, muitas empresas procuram diversificar os seus mercados, como, por exemplo, na América Latina, ou nos mercados de língua portuguesa, e realmente essa diversificação para muitas delas tem corrido muito bem. Quais são os mercados em que as empresas têm apostado mais nos últimos tempos? Em termos da América Latina, depois temos o Brasil, que é já o nosso 10º mercado, embora, enfim, muitas empresas falem connosco e nos transmitam que é um mercado muito difícil, mas, no entanto, o Brasil é hoje já a 5ª potência mundial e existem várias negociações com a União Europeia e pensamos que é um mercado que mais cedo ou mais tarde tem que abrir e ser menos burocrático e menos difícil para as empresas. E menos protecionista, eventualmente. E menos protecionista. E depois nós abrimos recentemente, na tentativa de apoiar as empresas, abrimos um escritório na Colômbia, também já estamos na Venezuela enfim, agora estamos a tentar também apoiar as empresas que querem ir para o Peru. Portanto, na América Latina têm sido estas empresas. E depois os países de língua portuguesa, obviamente com Angola a ter um peso muito significativo, e agora Moçambique. Moçambique, com todas estas descobertas de gás natural, enfim, tudo aquilo que se prevê grandes investimentos de muitos, centenas de milhões de dólares na exploração do gás e tudo aquilo que está à volta dessa indústria. Portanto, há muitas empresas que agora querem aproveitar as oportunidades do mercado de Moçambique e tudo o que fazemos com Moçambique tem imensa procura. Francisco, ainda nesta primeira ronda mais geral, já vamos a cada uma das questões em particular. Há, de facto, esta palavra, eu acho que há duas palavras que se interiorizaram nos últimos tempos. Uma é empreendedorismo, claramente, e outra é internacionalização. Não deixa de ser curioso que um país com um mercado tão pequeno, natural, aqui Portugal, durante muitos anos não olhou para a internacionalização como uma porta de saída. Eventualmente, porque tinha outros mercados aqui perto que conseguiam absorver os seus produtos. Eu acho que sim. Eu acho que nós sempre tivemos a noção que o mercado interno é um mercado reduzido, na dimensão que sabemos, e tivemos, principalmente desde o nosso processo de adesão à União Europeia e até depois, digamos, ao euro, uma relação preferencial pela facilidade que existia de fazer os negócios com quem está ao nosso lado, o nosso vizinho Espanha e os nossos parceiros europeus, que foram tradicionalmente os nossos parceiros do comércio internacional. A crise trouxe a diversificação dos mercados, como o Vital Morgado referenciou,
como uma forma de arranjar uma solução mais efetiva e que proporcionasse um crescimento maior das exportações, o que é muito bom. Portanto, a diversificação dos mercados para todos os destinos. A América Latina, o eixo da língua com os PALOPs, mas também o eixo da língua não serve só para os PALOPs, serve também para outros países onde existem comunidades portuguesas relevantes que são também dinamizadoras de negócios, como nos Estados Unidos, no Canadá e na África do Sul, só para falar em países que não têm o português como língua oficial. E também outro relacionamento, ou outro tipo de relacionamentos, como por exemplo com o Médio Oriente ou com o Sudeste Asiático, que Portugal tem a facilidade, porque a história também ajuda, eles já nos conhecem, portanto, isso não é fazer o que a história nos obriga, mas aproveitar aquilo que a história nos potencia, portanto, isso é um elemento muito relevante, e fazer com que, se nós levarmos na altura, digamos, o mundo ocidental com estes novos mundos, agora podemos agarrar nesses mundos e trazê-los, digamos, para a Europa e fazer com que Portugal, e isso ajuda ao empreendedorismo e à dinamização das empresas portuguesas, possa ser um centro, um hub de distribuição e de contacto dos agentes económicos num espaço com maior dinamismo, para virem, digamos, para a Europa, para depois poderem aproveitar o dinamismo de outros mercados. E isso é uma lógica de empreendedorismo que é bastante relevante, que pode ser, digamos, uma chave, não uma solução mágica, porque isso não existe, mas uma chave muito significativa para abrir portas e para fomentar o crescimento da economia portuguesa. João, quando olhamos para aquilo que é o nosso tecido empresarial, praticamente todas as empresas são micro, médias, pequenas, sobretudo micro e pequenas empresas, são empresas com pouca escala, obrigadas a trabalhar em rede, mas isso não tem acontecido na maior parte, quando olhamos para as últimas décadas em Portugal. Os empresários portugueses não têm, de facto, uma tradição de se juntarem, de unirem esforços. Aqui as associações são importantes para conseguirem fazer exatamente esse passo. As associações são muito importantes porque lhes dão apoio. E, efetivamente, há muitas empresas com uma dimensão demasiado pequena para conseguir, por si só, chegar aos mercados, e as associações dão-lhes apoio não só em termos de informação, como a nível de abertura de contactos e tudo isso. E, além disso, a AIP trabalha muito em conjunto com as várias associações setoriais, porque as associações setoriais é que sabem exatamente quais são os targets e os mercados das empresas por setor e, portanto, a conjugação do know-how da nossa associação em termos de rede internacional de contactos que temos, com aquilo que traz relativamente ao que é o tecido empresarial a nível setorial, as associações setoriais, ajuda-nos, quando nós fazemos as nossas ações internacionais de apoio, a ser um apoio, no fundo, mais consistente e que vai ao encontro exatamente daquilo que as empresas precisam e que querem. Portanto, aqui as associações setoriais são, efetivamente, uma entidade em que as empresas se podem apoiar para conseguirem abrir mercados e chegar aos seus... Olhamos para alguns casos que são, enfim, paradigmáticos nesta questão da associação, eventualmente a Pera Rocha, o setor do calçado, enfim, sim. Mais alguns, mas estes são emblemáticos, entre outros. Tem assistido a uma maior predisposição para as empresas se associarem, para ganharem escala e competirem noutros mercados? Eu penso que se verifica, em termos gerais, que as empresas têm, neste momento, uma maior predisposição para se associarem e as próprias associações têm uma maior predisposição para trabalhar em conjunto. Eu acho que isso é uma coisa que se verifica nos últimos 2 anos. E tal, Morgado, esta é uma questão importante, porque se as empresas não têm escala e o processo de internacionalização obriga a investimentos, é difícil que esse processo aconteça. Sim, é importantíssimo, realmente tem razão. Há uma percentagem muito grande de empresas, enfim, que exportam volumes relativamente baixos e cada vez mais é importante colaborar para competir, até porque nós pensamos que empresas que têm produtos complementares podem realmente associar-se, porque quando vão para o estrangeiro têm uma maior capacidade negocial, não é? Podem repartir o risco, porque a expansão internacional, enfim, implica sempre algum risco, e, enfim, e tem uma capacidade de, digamos, tem uma oferta muito mais alargada para oferecer aos seus potenciais clientes. Portanto, pensamos que sim, nós na AICEP também tentamos sensibilizar as empresas que é cada vez mais importante colaborar para competir, e essa associação, enfim, é inevitável, com a concorrência internacional cada vez a ser maior. A ser mais aguerrida, digamos assim. Exatamente. Francisco, junto a esta questão, a uma outra que tem a ver com a subida na cadeia de valor. Nós não vamos competir certamente por ordenados mais baixos, nem por vender mais barato todos os produtos que fazemos, por sermos competitivos e termos, digamos, diferenciação, mas isso, obviamente, como é que, por exemplo, uma instituição financeira pode também educar, pode se colocar no sentido de aumentar essa predisposição para que tal aconteça? Bom,
Antes de responder à instituição financeira, só um bocadinho de enquadramento, que é de facto muito relevante. Eu, fazendo alguma paródia com uma política que houve anteriormente, que era dos 3Ds, eu agora falava da política dos 3Is, não é? Que é inovar, internacionalizar e industrializar. Portanto, porquê? Porque nós temos que garantir que esta boa dinâmica das exportações se mantém. Não é? Para isso temos que ter uma oferta. E essa oferta tem que ser suficientemente boa para continuar a ser vendida. Vamos lhe chamar inovadora. E para essa oferta ser suficientemente boa para ser vendida e ser inovadora, ela tem que existir, tem que haver uma indústria, nomeadamente dos bens transacionáveis, para disponibilizar isso nos mercados. Portanto, é relevante, isto tem a sua graça de se voltar, em termos do processo de desenvolvimento económico europeu, a voltar a falar da industrialização da Europa, que era uma coisa que há alguns anos tinha sido Os próprios completamente Estados Unidos estão a fazer regressar alguma indústria. A Alemanha, Portugal, digamos, toda a gente voltou a falar, o que é bom, portanto, em termos de criar numa base nacional, sem que isto signifique proteccionismo, mas simplesmente a capacidade de desenvolver uma oferta competitiva e inovadora, de maneira a captar os mercados que, entretanto, têm vindo a desbravar e até a continuar outros e a manter a relação. A instituição financeira, nomeadamente o Banco Espírito Santo, tem há alguns anos vindo a desenvolver uma forma de relacionamento com os agentes económicos, nomeadamente no segmento de empresas, individualmente, mas e também em colaboração com outras entidades, como é o caso da AIP e da AICEP, para, por um lado, apoiar a inovação, e com isso nós temos, desde a criação do prémio do Concurso Nacional de Inovação BES, que o objetivo é identificar práticas consequentes do ponto de vista de negócio, de inovação em vários setores que vão desde a saúde aos processos industriais, assim como também à parte dos serviços, de maneira a que a oferta cresça nessa escala de valor e que as exportações sejam cada vez mais de maior valor acrescentado, logo que remunerem de uma forma mais elevada, digamos, quem está a produzir, e também com o apoio específico à internacionalização, utilizando a rede que o banco tem, utilizando a rede de parceiros que nós temos e criando também estruturas em Portugal, como foi o caso da Unidade International Premium, que vai junto dos agentes económicos e empresas para fomentar a internacionalização dessas empresas em mercados onde existe a potência pelos produtos e onde existem oportunidades comerciais. Essa cultura de trazer, digamos, os heróis da sociedade, os novos heróis da sociedade, neste caso empreendedores, empresários, empresas que internacionalizam, também não era algo muito comum na nossa cultura, ao contrário de outros países. Não era. A cultura do sucesso, a cultura de conseguir vencer nos mercados, de vender mais. É importante o efeito demonstrativo das boas práticas, portanto, por várias razões. E a principal é porque nós, de facto, somos capazes. Portanto, quando na passada semana houve o encontro luso-alemão de empresários, uma das coisas que eu retive foi: eles não nos conhecem. Os empresários, só estamos a falar de questões de empresas, não tem nada a ver aqui de política, nem de relacionamento, nem de programas de ajustamento. Porque quando nos conhecem, gostam e fazem negócios connosco, e não é de certeza só pelos nossos bonitos olhos, portanto é pela nossa capacidade de resposta. E isto foi dito pelo empresário alemão. Portanto, temos que mostrar aquilo que temos, e temos muito para mostrar em vários, digamos, setores. Portanto, a economia portuguesa tem vários ativos distintivos de base industrial, de base de serviço e de relacionamento, que têm que ser mostrados, que não temos de ter vergonha nenhuma precisamente a ser mostrados. Sabemos que funcionamos no mercado global, portanto existe concorrência, existem outros que também lá estão a tentar ganhar esses mercados, mas sim, mostrar cá dentro, para cá dentro temos a confiança para aquilo para mostrar lá fora. Maria João, isto também mudou muito, porque a cultura do empresário era quase esconder aquilo que fazia. Eu tenho aqui alguns casos num setor, todos nós somos de uma geração em que vimos fruta da Nova Zelândia, que é do outro lado do mundo, chegar a Portugal a um preço competitivo, mas quando olhamos para a agricultura, por exemplo, há aqui, e há muitos outros exemplos, noutros setores, somos o segundo país mais produtivo do mundo na produção de tomate, o segundo mais produtivo do mundo na produção de milho. Era algo que, se calhar, muita gente não sabia, mas até na agricultura, que é um setor que normalmente não é apontado em Portugal como um dos mais competitivos do mundo, temos aqui muitos casos de exemplo que muitas vezes, até por uma questão de vergonha ou, enfim, por outra razão qualquer, não promovemos internacionalmente.
Pois, às vezes nem nacionalmente. São coisas que ninguém sabe, como dizia o Francisco. Em todos os setores nós temos grandes exemplos de empresas e de bons casos de estudo e de boas práticas que podem servir de exemplo até para outras. E já agora, o que nos trouxe aqui também foi o Portugal Exportador. Nós no Portugal Exportador, desde a primeira edição, que iniciámos um modelo digamos, de divulgação e de colaboração entre as empresas que se chamam os cafés temáticos, que sentamos à volta de uma mesa, até 12 pessoas, em que há 1 ou 2 pessoas que falam sobre um tema e depois as pessoas partilham as suas experiências. E é um modelo que, à partida, há uma grande resistência das pessoas, mas passado 15 minutos ou 20 minutos, depois as pessoas não querem sair de lá, porque começam a falar... E essa resistência existe porquê? Porque é uma coisa cultural, eu penso que é uma coisa cultural, mas que a partir do momento que a questão é ultrapassada, depois as pessoas ficam porque percebem que essa partilha é a melhor forma de partilhar é a melhor forma de terem conhecimento de como é que as coisas são realmente, e devo dizer que já surgiram parcerias de empresas dessas conversas que foram feitas à volta de uma mesa sobre um determinado tema no Portugal Exportador. Portanto, culturalmente há uma resistência, mas depois quando as pessoas começam a falar, percebem que podem ter vantagens nessa colaboração. Vital Morgado, estes são os leads, digamos, que uma instituição como a AICEP precisa para vender Portugal, no bom sentido, obviamente, que são casos de sucesso, e há muitos. Claro, há muitos, e nós tentamos divulgá-los. Na AICEP nós fazemos muitas ações de capacitação, que no fundo é preparar as empresas que querem ir para o estrangeiro, no sentido de as capacitar a que tenham sucesso de uma forma mais fácil e evitem fazer erros. E nessas ações de capacitação que nós fazemos um pouco ao longo de todo o país e que contamos com diversos parceiros, entre os quais o Banco Espírito Santo e obviamente a AIP, nós convidamos empresas desses mercados para vir contar a sua história a quem quer ir, a quem quer tentar entrar neles, para que explicar exatamente o que é que devem fazer e aquilo que devem evitar. Portanto, os casos de sucesso são sempre, digamos, uma forma de explicar a outras empresas aquilo que devem fazer. E até desmotivar, eventualmente, em alguns casos. Exatamente. Francisco, vamos ao Portugal Exportador. O que é que podemos ver no Portugal Exportador? E quem é que pode ir? Como é que pode ir? Quero aqui uma descrição prática e pedagógica, um ABC do Portugal Exportador. Bom, é rápido. Pode ir toda a gente, digamos, é um fórum gratuito, portanto, e de portas abertas para todos aqueles que tenham o gosto ou a necessidade de conhecer opções, oportunidades, destinos para a internacionalização. Vamos na 7ª edição, em que desta vez, como a Maria João tinha dito, vamos continuar a ter cafés temáticos que são temas relevantes para a internacionalização, desde técnicos como na área dos seguros, na área dos financiamentos, programas de apoio, portanto vários elementos. Temos seminários que têm a ver com mercados de destino, portanto, com países ou com agregação de países. Este ano vamos ter uma novidade em que, em vez de haver só os seminários país a país, há macro-seminários de regiões do mundo, em que depois dentro dessas regiões serão debatidos em pormenor alguns países que se consideraram relevantes. Nesta nota dos países, nós temos tido sempre a preocupação de fazer uma continuidade do tratamento dos países ao longo do ano. Portanto, não é só falar uma vez e depois deixar cair, porque sabemos que as estratégias de internacionalização, muitas vezes uma empresa vai lá a primeira vez para ver como é que é, depois fica a aboborar durante o ano e depois pode lá voltar um ano depois e, se entretanto não encontra um bocadinho a continuidade, também pode esmorecer e isso não é positivo. Até porque a informação vai sendo sempre atualizada. Sempre atualizada, mas também introduzindo novos mercados. Portanto, temos estes, para além depois de alguns mercados, alguns seminários temáticos em termos de setores que também vão ser abordados. Portanto, é um dia em cheio, que começa logo às 9 da manhã e que vai estar, digamos, com toda esta informação e com mais outra coisa, que é com um trabalho de continuidade. Portanto, isto não começa e não acaba no dia 21, vem de, digamos, 7 edições, tem de facto um pico no dia 21 do Portugal Exportador, mas há todo um trabalho destas 3 instituições de continuidade no apoio à disponibilização da informação, dos instrumentos, às perguntas específicas da empresa que veio de fora de Lisboa para ter, digamos, algum insight sobre como internacionalizar e que está sempre disponível. Nós estaremos sempre disponíveis para responder às várias solicitações e para arranjar uma solução
para apoiar essa internacionalização. Maria João, o Francisco ainda não disse onde é que decorre. Eu sei onde é que decorre, mas os meus telespectadores não sabem. É no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira. Muito bem, na antiga FIL, como se costuma dizer. Exatamente. Enfim, digamos, a ideia com que ficou não é na Expo, é na Rua da Junqueira. E o que é que podemos ver? Quais são, de facto, os grandes incentivos para que um empresário possa ir lá? Como o Francisco disse, e muito bem, não precisa ter uma grande dimensão, pode ser qualquer pessoa. Sim, sim. Aliás, a maioria se nós olharmos para os inquéritos que fazemos a nível de visitantes, só um número muito pequeno de visitantes é que são de grandes empresas. A maioria das empresas que visitam o Portugal Exportador são pequenas e médias empresas e mesmo microempresas. Portanto, esta parceria é uma parceria entre as três entidades que já existe desde o início do Portugal Exportador e, portanto, todos os anos nós tentamos inovar e trazer alguma coisa de novo. O objetivo básico do Portugal Exportador, do Fórum Portugal Exportador, é que num dia o empresário pode saber recolher toda a informação e contactos que necessita para iniciar o seu processo de internacionalização. Existem as várias ações, como o Francisco dizia. Este ano, já agora nos workshops de mercados, temos a novidade de termos empresários que foram para esses mercados a contar a sua experiência, e porque isso portanto, é uma melhoria face ao ano anterior, que normalmente eram as instituições que iam explicar teoricamente como é que se chegava aos mercados. Para a possibilidade de termos ali um empresário, podemos interagir com ele, o valor, muitas vezes. Exatamente, e, portanto, com apresentações curtas para deixar exatamente o tempo para debate. A AICEP é uma parceira fundamental, traz delegados do mundo inteiro, e as entrevistas da AICEP, quer para os mercados da América Latina, quer para a África Subsaariana, estão esgotadas desde a semana passada. Portanto, é uma coisa que já gera interesse à partida. Além disso, temos embaixadas, temos câmaras de comércio bilaterais, temos empresas de consultadoria, portanto, temos uma panóplia de serviços que estão ali para explicar às empresas como é que elas podem fazer, quer ter apoios de serviços, quer quais são os caminhos que podem fazer. Os tais passos para a internacionalização, também vamos ter um workshop dedicado a isso, porque é muito importante, que são os passos básicos para a internacionalização das empresas, e fundamentalmente é isso. Como o Francisco disse, depois ao longo do ano temos várias ações que dão continuidade a isto. O Banco Espírito Santo, através dos seus meios, nós também, quer a nível de informação, quer a nível de ações que fazemos nas nossas feiras setoriais, quer levando as empresas lá fora. E já agora, neste processo de internacionalização, eu não falei ao início, mas porque é tão óbvio que me esqueço de falar, a AICEP é desde sempre o grande parceiro da AIP em todas estas ações que faz, quer lá fora, quer cá dentro. Isso, fundamentalmente, em termos muito gerais, o que eu diria é que, face àquilo que foi o ano passado e às respostas que temos dos visitantes, é que cerca de 70% dos visitantes, porque nós fizemos um inquérito logo a seguir ao Portugal Exportador e fazemos um inquérito passado cerca de 9 meses. 70% dos visitantes que vieram ao Portugal Exportador e que não exportavam iniciaram um processo de internacionalização depois da visita ao Portugal Exportador. E, portanto, eu penso que isto é a maior... digamos que é o facto que explica porque é que o Portugal Exportador é importante para as empresas que queiram iniciar o seu processo de internacionalização. Então, Morgado, o ano passado, depois deste Portugal Exportador, curiosamente entrevistámos aqui num espaço de empreendedores do ETV um empresário que esteve lá, um pequeníssimo empresário, e dizia uma coisa engraçada, é que neste dia fez uma pós-graduação em internacionalização, porque conseguiu falar com muita gente da AICEP, também da banca, seguros de crédito, da própria AIP, e conseguiu reunir aqui, ele tirou um dia para percorrer, digamos, em conversa várias pessoas, conseguiu ter aqui muita informação reunida, e dizia-me algo que me pareceu particularmente interessante, é que recolheu muita informação que a AICEP produz sobre os vários mercados, de forma gratuita no caso dos empresários, mas que é muito relevante, porque muito, enfim, factual, mas muito detalhada sobre os vários mercados. Essa informação também está disponível. Sei que está no site também. Sim, está no nosso site, da própria AICEP, sim, mas aqui estará disponível também. Sim, está completamente disponível. Mas reforçando só o que a Maria João disse, realmente o Portugal Exportador é uma oportunidade de, durante, enfim, um dia inteiro, as empresas terem acesso a todo o tipo de informação que precisam, aquelas que querem começar e aquelas que elas querem consolidar a sua presença em algum tipo de mercados ou eventualmente diversificar. O contributo da AICEP, também como foi referido, mas este ano nós temos 24 colegas nossos da rede externa, que é o nosso principal ativo, que vão participar nos diversos seminários, transmitindo a sua experiência e disponibilizando o seu apoio em cada um dos mercados aos empresários que vão estar em cada uma dessas sessões. E neste momento a AICEP tem preparado informação sobre cerca de 100 mercados,
estará disponível não só no Portugal Exportador, como também está disponível no nosso site. Muito bem, vamos continuar a falar de exportações nesta Comissão Executiva, que parte agora para um breve intervalo. Não queria partir para o intervalo sem lhe dizer que amanhã, nesta quarta-feira, o Diário Económico tem uma edição gratuita oferecida, obviamente, sobre as exportações e sobre o Portugal Exportador. Este Portugal Exportador que decorre amanhã na Zona de Lisboa, como há pouco referimos, na antiga FIL, na Rua da Junqueira. Voltamos depois de um breve intervalo. Até já.